Continuando, pessoal. Agora, nós criamos a nossa classe. Criamos a classe. A classe não precisa... Nós não precisamos criar objetos do tipo pessoa. O que eu vou fazer agora é criar a classe professor. Por que eu vou criar a classe professor? Porque a classe professor ela está mais fácil para que eu crie ela, porque eu já criei titulação. Eu já criei a classe pessoa. Então, professor estende pessoa e utiliza, no caso, é a agregação, né? Está fazendo uma agregação de titulação. Por quê? Porque titulação é agregada ao corpo de professor. Eu montei aqui no PowerPoint, para que vocês tenham uma ideia. O que eu tenho ali? Eu tenho o seguinte, eu tenho NM pessoa, Pedro, que é o professor. Olhem que eu fiz, eu coloquei dentro do NM pessoa ali, tá? Pedro. E tem um outro NM pessoa, Maria, que eu errei botando N maiúsculo, tá? Maria. Isso aqui são os dados relativos à pessoa. E o outro são os dados relativos à pessoa, que é o aluno. Sendo que para o aluno eu preciso do curso e do coordenador. Para o professor eu preciso do salário dele, que eu botei 2.000, o número de filhos 2, o salário total de 2.080, só que 2.080 será calculado, eu dei 2% para o elemento, né? Para cada filho, desculpa. E tem a titulação. Notem que eu botei aqui na titulação, botei uma setinha, porque eu tenho lá dentro o que? O objeto de titulação que eu construí, que tem o nome da titulação, que é mestre. Quando eu for atribuir, eu tenho que atribuir ao objeto o ponteiro para aquela titulação. Eu não vou atribuir o nome, eu atribuo um ponteiro. Vocês viram passagem de parâmetros, né? Com ponteiros em C. Então, voltando. O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou pegar e vou construir, então, o professor. Então, vamos lá. Classe, professor. Faltou um detalhe que eu vou fazer daqui a pouco. Só um momentinho, deixa eu voltar lá que eu me esqueci. Pessoa tem um texto. Lembra que foi dito que todo e qualquer string tem que ser obrigatório. Todos os campos são obrigatórios, né? Então, vamos fazer aqui a nossa exceção. If nm underline pessoa ponto is empty, se estiver vazia, o que eu devo fazer? Eu devo disparar um erro. Eu construí essa mensagem erro, essa exceção? Não construí. Eu tenho erro de titulação obrigatório. Eu vou lá e vou criar nova classe. Para cada erro eu preciso ter isso, Fernando? Em parte, sim. Tá? E se vocês forem usar como regra, todo erro gera uma exceção. Toda exceção precisa de uma classe. Então, eu vou botar erro, nome, pessoa, obrigatório. Precisa ser toda, senão pode chamar de X, Y, Z, o que vocês quiserem. Só que eu uso nomes que eu consigo entender. Certo? Construir ali, vou construir, finalizar. Como ele é uma exception, então extends exception. Construir a minha exceção. Vou lá de novo na pessoa. Na pessoa eu vou disparar meu erro. Então é um throw new, por quê? Porque eu vou criar um erro. Como um erro é uma classe, eu tenho que dar new o nome da classe. Quando vocês querem criar pessoa, vocês não dão new pessoa. Querem criar titulação, vocês não colocam new titulação. A mesma coisa para um erro, tem que dar new no erro. Então eu vou criar o erro. O erro é erro, nome, pessoa obrigatório. Pelo fato de eu ter usado throw aqui, então eu tenho que ter throws na minha função.
que ele está dando erro, pessoal? Porque erro, nome, pessoa obrigatório pertence a quem? Ao pacote reforço? Não, ao pacote erros. Então, o que eu faço aqui? Import erros, ponto asterisco, ou posso botar erros, ponto nome, pessoa obrigatório. Posso fazer isso aqui. Ele só importa aquele. Se eu der import, ponto asterisco, ele vai botar todo mundo. Mas eu não vou utilizar todos. Mas a maior parte das vezes a gente sempre bota ponto asterisco, para facilitar um pouco. Coloquei lá, tá funcionando direitinho. Só que o construtor agora começou a reclamar. Por que o construtor reclamou? Porque se eu tenho um método onde eu disparo um erro, e esse método é chamado por um outro método, que um construtor é um método também, esse método que está utilizando esse segundo método, ele tem que também ter throws. Então eu tenho que ter o quê? Throws, erro, nome obrigatório. Tranquilo? Se eu for lá agora no meu principal, ele não vai ter nenhum erro, não está marcado aqui nada em vermelho. Por quê? Porque eu não estou criando uma pessoa. Então eu não preciso botar try, catch, porque eu não vou criar uma pessoa. Agora eu vou criar o professor. Então, professor extende quem? Pessoa. Tranquilo. Já deu um erro. Aí nós vamos pensar assim, ó. Pá, mas por que ele está dando esse erro? Ele está dando esse erro, pessoal, porque ele está dizendo o seguinte: se pessoa tem um construtor, professor tem que ter um construtor e tem que chamar o construtor da classe que ele está estendendo. Então, como é que nós vamos fazer isso aí? Eu vou construir o meu construtor, professor, e vou chamar quem? Super. Super está dizendo o seguinte: executa o construtor da classe que tu está estendendo. O que eu vou fazer? Eu vou lá em pessoa e olho o que tem no meu construtor. O que tem no meu construtor? Tem uma string, um parâmetro do tipo string. O que eu faço? Eu vou lá em professor e copio os mesmos parâmetros para o construtor. E passo para o super o parâmetro PNM pessoa. Por que eu estou fazendo isso, pessoal? Tá? Ele está agora me reclamando também. Não para de reclamar, né? Por quê? Tem que ter o throws. Por quê? Porque o super chama pessoa. Pessoa chama o construtor pessoa. E o construtor pessoa tem throws. Então, esse cara aqui, ó, esse erro, nome, pessoa obrigatório, é obrigado a ter no construtor também de professor. Ele já me deu ali para fazer o import. Compreendeu por que ele estava reclamando? Então ele estava reclamando no super. Porque quando eu dou extend pessoa, se pessoa tiver um construtor, eu sou obrigado a criar um construtor em professor. Chamei o professor, passei uma string, certo? E aí eu vou fazer o quê? Eu vou chamar super. Super está dizendo, faça a construção do objeto do tipo pessoa. Então, super PNM pessoa. Chamou ele, ele fez a construção. Como lá dentro do super ele tinha uma exceção, eu tenho que ter essa mesma exceção no construtor do professor. Isso aqui vocês podem fazer direto. Ah, mas eu tinha que construir primeiro os meus métodos. Pode construir os teus métodos, né? Definir teus atributos. Mas se eu estou estendendo uma outra classe, eu posso automaticamente já prever que eu tenho que ter um construtor e vai chamar o super para executar o construtor da classe superior, se essa tiver um construtor. Ok? Os parâmetros que eu tenho lá, private, eu preciso botar o nome da pessoa aqui dentro? Não, por quê? Porque ela estende pessoa, quem vai armazenar é quem? A classe pessoa. Eu consigo ver daqui de dentro o atributo NM pessoa da classe pessoa? Consigo ver? Não. Por quê? Porque ela é privada.
se ela é privada, as classes que a herdam não têm acesso ao elemento privado. Eu vou conseguir ver o nome através do método getNMPessoa, porque o método getNMPessoa é público. Se ele é público, então ele é visto pelas classes que a herdam. Ok? Então, private. Quais são os... Vamos aqui no Asta. Deixa eu fechar esse carinha aqui. Só minimizar. Tem muita coisa aberta. Vamos aqui no Asta. No Asta eu tenho o quê? Eu tenho salário, que é doble, NU filhos, que é integer, salário total, que é doble, e titulação, que é do tipo titulação. Cuidem. Vocês, é por hábito de vocês pegar e já criar o construtor e já botar todos esses caras lá dentro. E nem sempre eles são passados como parâmetros. Muitas vezes eles são calculados. Certo? Que é o caso do salário total. Salário total aqui, ele não é passado como parâmetro, ele é calculado. É dado 2% a cada filho que a pessoa tem no salário. As empresas iam quebrar. Mas vamos embora. Vou criar então. O primeiro então que eu tenho lá, que é o salário, que é do tipo doble. Salário. Tem um outro, private, que é o NU filhos, que é integer. Olha só, lembra que integer com I maiúsculo. Numa prova, se tiver escrito com I minúsculo, tem erro. Né? Tem que cuidar isso aí, porque a gente faz vários pega-ratões. Salário total é doble. Existe doble escrito minúsculo, pessoal? Existe. Qual a diferença entre doble escrito maiúsculo e doble escrito minúsculo? Um é primitivo, o que é minúsculo, e doble é uma classe. Se ele é uma classe, ele tem métodos do tipo toString, transformar um número, por exemplo, para string. Certo? Se eu declarar ele como doble primitivo, eu não tenho essa classe como transformar, então automaticamente eu tenho que fazer a transformação na mão. Tá? Então, doble, eu tenho lá que é salário total. E tem um outro tipo que é titulação, que é do tipo titulação. Isso aí vocês têm que cuidar muito, que vocês confundem, parece que é uma coisa do outro mundo, mas na verdade eu estou dizendo, eu tenho um objeto, no caso um objeto, desculpa, um atributo, titulação, que é do tipo titulação. O que vocês fazem? Vocês não dizem que o atributo NU filhos é do tipo integer? Vocês conseguem entender que o campo, no caso, que é o atributo NU filhos, vai receber um número? E aqui titulação, o campo titulação, ou atributo titulação, vai receber um ponteiro para um elemento do tipo titulação. Bem, vamos lá. Vamos construir os nossos sets. Tá? Então, inserir código, get set, eu vou falar NU filhos, salário e titulação. Salário total não, porque ele é calculado. Vou gerar. Gerei, então, ele fez tudo para mim, automaticamente, bem simples. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou gerar somente... get só do salário total, porque o salário total, como ele vai ser calculado, eu quero poder consultar. Não tem sentido eu ter uma variável local sem que eu possa consultá-la, né? Pode acontecer de eu declarar variáveis locais que eu vou usar para fazer um cálculo, mas que eu vou visualizar um outro resultado. Pode acontecer, mas é raro, certo? Criei o get, só o get, mais nada.
Até aí tranquilo, né, pessoal? Bem, get salário, o que eu tenho? Eu estou dizendo, o salário tem que ser obrigatório. Eu não vou fazer as consistências básicas aqui, porque eu já estou fazendo nos outros, certo? O que eu vou fazer? Eu vou agora passar com parâmetro, para construir o professor, eu preciso passar o quê? O nome da pessoa, porque ele vai botar que é o nome do professor. O que mais eu tenho como parâmetro? O salário, né? Que ele é doble. Então, P, salário. O que eu tenho que passar também? Um integer, que é o PNU, filhos. E tem que passar mais quem? A titulação, que daí é titulação, P, titulação. Certo até aí? Olha o que eu faço, pessoal. Eu não uso dessa maneira. Tem N formas de se programar, tá? Eu gosto de ordenar aqui. Gosto de alinhar por uma questão de visibilidade. Fica mais fácil de entender. Certo? Notem que eu fiz o quê? Ó, os meus métodos, tudo ordenadinho, tudo alinhadinho. Certo? No trabalho, que fique bem claro. Se vocês me entregarem bagunçado, cada erro que eu ver de alinhamento, cada erro que eu ver de bagunça é descontado. Certo? Então vamos lá. Se eu quero passar o salário, agora eu já fiz. O NM Pessoa eu não preciso fazer, por quê? Porque o NM Pessoa vai ser passado para o Super. O Super é o quê? É a classe Pessoa, né? Então ele já vai fazer todo o tratamento para mim. Agora eu vou passar o P salário. Só que eu faço o quê? This ponto, lembro? 7 salário, passei o salário, né? Ó, ele botou salário aqui. O NetBeans de vez em quando quer ser inteligente e não é muito inteligente. Ele botou salário. Se eu rodasse isso aqui, iria dar erro. Por quê? Porque o salário estaria nulo. Porque salário ali em verde quer dizer que é o salário lá de cima, né? Para ser o salário é P salário. E aí passei o P salário. Agora 7 NU filhos. Ó, P NU filhos. This ponto 7 titulação. Aí eu vou passar a titulação. P titulação também. Tranquilo? Não tenho outros throws aqui, não tenho mais erros aqui, porque eu não tenho nenhuma dessas rotinas tratando o erro. Vamos supor que eu quisesse verificar se o salário, tá, ele tem que ser maior do que zero. Se for menor que zero ou igual a zero, eu vou dar erro. Então eu vou fazer o seguinte, ó, if, se salário, né, ali, for o quê? Menor ou igual a zero, eu quero disparar um erro. Certo? Olha, salário, esse salário aqui não é a variável salário lá de cima. É o quê? É o parâmetro. A variável lá de cima é this.salário. Certo? Vamos lá. Eu vou criar então uma classe que vai me reportar o erro. Erro, salário, inválido. Okay? Se é uma exceção, extends exception. Coloquei a exceção. Vou lá, então, no professor e vou dar um throw. Throw, new, o quê? Erro, salário, inválido. Se eu coloquei esse cara aqui, no caso, eu tenho que botar o quê, pessoal? Throws. Certo? O que está acontecendo? Erro, salário inválido, ele está reclamando porque não existe. Ele pode, só clicando com o botão em cima da lâmpadazinha ali, ele vai fazer importação. Aí ele importa para mim, ele já botou import lá em cima. Ó. Ah, mas Fernando, ele botou import erros, nome pessoa obrigatória, import erro, nome salário inválido. Ele fez import para cada um deles. Se eu quiser importar tudo, o que eu faço? Ponto asterisco. Certo? Vou deixar por enquanto assim. Começou a dar erro no quê? No meu construtor.
certo? Por quê? O meu construtor, ele tem agora o quê? Um set salário. E o set salário faz o quê, pessoal? Ele tem uma exceção. Se ela tem uma exceção, throws, automaticamente ele tem que ter também aqui, né? Botei duas vezes throws, mas é vírgula, a exceção também. Porque ele está dizendo, ó, eu vou mandar construir a pessoa, o professor. Aí no professor eu chamo o super. O super quem é? Eu dei um extend pessoa, vou chamar uma pessoa. Como lá na pessoa tem uma exceção, então quer dizer que eu posso sair por essa exceção. Erro, nome, pessoa, obrigatório. Por isso que eu tenho a exceção aqui no throws. Só que além dessa exceção, eu posso também, eu estou chamando da rotina set salário. A rotina set salário tem um throws, erro, salário inválido. Então eu posso sair por um ou por outro. Agora que eu tenho a titulação, eu já criei a titulação, eu posso criar o professor? Sim ou não? Posso, né? Então, vamos lá no teste. Como é que eu faria, pessoal? Try, aqui eu fiz a titulação. Se vocês botarem tudo dentro de um try, vocês vão ter que ter um catch enorme. O que eu posso fazer é, já que eu criei titulação, eu posso chegar aqui e fazer o quê? Um outro try e botar para criar o quê? O professor. Professor, tá? Eu vou botar prof igual a new professor. O que eu preciso passar para o professor? O nome. Luiz, certo? Vírgula. O que eu preciso? O salário, 2.000. O percentual, o número de filhos, né? 2, certo? E o que mais? A titulação. Como é que eu sei todos os meus parâmetros? Aqui, ó, pessoal. Ó, nome da pessoa, o salário, o número de filhos e a titulação. Então eu vou passar a titulação. Só que eu não vou escrever mestre ali. Eu vou passar um ponteiro da titulação que foi criado, que é tit. Ok? Só que agora está reclamando no try. Por que está reclamando no try? Porque eu tenho que ter um catch. Agora, quantos elementos tem que ter no meu catch? Olha lá, pessoal. No professor não tem duas saídas de erro? Então, no meu catch, eu vou ter que ter, na verdade, 2 catches. Né? Aí, aqui... Opa. Continua dando erro. Por quê? Pense. Porque erro, nome, pessoa obrigatória pertence a quem? Ao pacote erros. E nós fizemos import desse aí? Não. Nós só temos import, olha lá, de erros titulação. Então, para evitar todo e qualquer problema, pessoal, faça isso aqui, ó. Import, asterisco. Daí qualquer erro que vier, ele vai colocar. Ele está reclamando aqui, porque isso aqui é um doble, né? Então tem que botar o Dzinho no final para ele saber que é um doble. Ok? Como é que a gente vai saber se ele criou o professor certo? Né? Opa, aqui é na titulação. Como é que eu vou saber que você criou o professor certo? Vou imprimir aqui o nome dele. Então, system.out.println nome do professor é igual. Quem é o professor? É o prof. É um objeto. Ele é um ponteiro. Aí eu tenho o quê? O get, mas não tenho get nome do professor. Eu tenho get nm pessoa. Por quê? Porque nm pessoa vem de pessoa. E professor estende pessoa. E como ele é público, eu tenho acesso. Tá? Agora eu quero pegar a titulação. System.out.println
Eu quero saber a titulação do professor. É igual. Primeiramente, o objeto é o professor, é o prof. O prof, eu quero pegar o nome. Eu tenho acesso ao nome? Não. Não teria nem se eu tivesse herdado aquela classe de titulação, eu não teria, porque o nome é o quê? É privado. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar qual é o objeto de titulação. Então, eu tenho get titulação. Só que get titulação não me traz o nome da titulação. Por quê? Dentro da classe titulação, a titulação, o nome da titulação é privada. Como é que eu pego o nome da titulação? Através do método get nmTitulação, que é public. Então, lá no construtor, né, na minha classe main lá, eu vou fazer o quê? Ponto get nmTitulação. Então, o que nós fizemos? Eu construí um professor, que é Luiz, que tem um salário de 2.000 e tem 2 filhos, certo? E a titulação dele qual é? É a titulação que eu criei lá em cima, que eu botei Tite. Fernando, poderia criar outras titulações aqui? Vamos supor que se eu fizesse isso aqui, ó, titulação Tite 2 igual a new titulação. Eu vou botar doutor, tá? Só um pouquinho, tá? Fiz Tite 2 igual a new titulação. Agora, o que eu posso fazer? Se eu quiser dizer que o Luiz é doutor, em vez de eu botar Tite, eu posso botar Tite 2. O que ele vai fazer? Ele vai apontar para o objeto tipo Tite 2. Certo? Vamos ver. Executando. Olha lá. Titulação mestre, porque eu construí primeiro a titulação e mandei lá. Titulação igual a tal. Não é titulação do professor. Tá? Aí eu botei nome do professor Luiz, titulação igual ao doutor. Ok? Eu vou tirar agora esse system aqui, ó. E vou eliminar por quê? Agora eu sei que a minha criação de titulação está funcionando. E vou manter só meu Tite. Então, titulação do professor é igual a isso aqui. Titulação igual a mestre, certo? Então, notaram que quando eu criei o professor, então eu fiz o sketch aqui. Vamos botar o system aqui e dar uma mensagem, né? System.out.println. Esse aqui que é? Nome do professor é obrigatório, certo? E aqui system.out.println salário inválido, ok? Vamos provocar um erro. Não vou botar o nome do professor, vou rodar. O que ele faz? O nome do professor é obrigatório. Saiu por uma exceção, não imprimiu nada, não fez nada mais. Vou colocar, tá, o salário do Luiz Fernando, 0. Foi demitido, 0. Salário inválido. Não, tem que ter salário. Só que, por enquanto, 220 mil já tá Neymar da vida. Quem dera. Pouco. Ganha R$3 por segundo. R$2.000, certo? É o salário. Só que o que eu disse para vocês? Presta atenção aqui. Que o atributo salário total, né, do professor, eu não declarei ainda, né? Eu vou... declarei. Ó. Ele criou em cima e aí ficou uma bagunça. Eu gosto de botar tudo alinhado. Eu gosto set com get. Eu geralmente boto o set, depois eu boto o get, porque geralmente faz um set primeiro, depois faz um get. Tá? É questões de hábito, mas não daria erro, não teria problema nenhum. Eu declarei lá salário total. Olha só o que acontece. Salário total, eu tenho que calcular.
Mas quando é que eu calculo o salário total do cara, do professor? Quando eu dou o salário para ele. Eu dou um salário de R$2.000, eu tenho que calcular o salário dele. E quando eu altero, o Luiz Fernando agora, em vez de 2, tem 3 filhos. Então eu tenho que alterar o salário total dele também. Eu tenho que aumentar. Então eu vou fazer uma rotina aqui. Só que em vez de eu calcular o salário, tá? Aqui dentro, eu vou chamar uma rotina, eu vou criar uma rotina. Vou botar lá embaixo, que fica mais fácil. Privada. Por que privada? Porque ninguém vai poder chamar essa rotina. Só eu dentro da minha classe. Private, void. Eu vou chamar de calcula salário total. Preciso passar algum parâmetro? Eu não preciso passar parâmetro, pessoal, porque eu vou fazer o cálculo em cima dos dados que estão aonde? Estão dentro da minha classe, que são os meus atributos. Então eu vou fazer salário total é igual a quem? A salário, né? Mais o que, pessoal? Número de filhos, né? Número de filhos vezes 2, correto? Vezes o salário do elemento vezes o que? 0,2, né? Porque eu vou dar 2%. Correto? Então... vezes 2, depois, desculpa. Eu pensei 2 em número de filhos, tá certo? This new filhos vezes this salário vezes 0,2. Porque para cada filho eu multiplico por 0,2 mais o salário. A ordem aqui não afeta nada, né? Então, this salário total, tranquilo. Quanto é que eu tenho que chamar esse calcula salário total aqui? Eu botei 20%, tá, 2%, 0,02. Aí eu já teria rodado na prova, né? Aonde que eu tenho que setar aqui? Eu vou setar no número de filhos também. Opa, setar não digo, chamar a rotina. Vou chamar essa rotina aqui. Aonde que eu chamo essa rotina, pessoal? No set no filhos, eu tenho que chamar ela. Por quê? Se eu alterar o número de filhos, eu tenho que alterar o salário. Tá? E se eu alterar o salário, eu tenho que chamar ela também? Tenho que chamar ela também. Só vai dar um problema. Por quê? Quando eu chamar aqui, qual é a primeira rotina que tu chama? É o set salário, né? Chamou o set salário, ele foi lá, tem o salário válido, 2.000, ele chama calcula salário. Vai lá no calcula salário, certo? O que ele precisa para calcular o salário total? O salário que ele está passando, já passou como parâmetro, né? Lá. Então, quando eu chamei a rotina, eu fiz aqui, de salário igual a salário, depois chamei o calcula salário total, então o salário já está lá dentro do meu atributo. Porém, o que acontece? O que vale o NU filhos? Não tem nenhum valor, porque eu não consegui ainda atribuir, porque eu só vou atribuir NU filhos na segunda chamada, aqui, This set NU filhos. Então, para evitar esse problema, o que eu faço? Simples, pessoal. This.salário, tá? Eu atribuo 0 a ele e faço this.NU filhos, atribuo 0 para ele. Por quê? Porque daí se ele chegar lá para calcular o salário, ele tem o salário, foi passado o salário. Até aquela atribuição de 0 para salário não precisa, porque é a primeira coisa que eu estou passando. Só eu faço a inicialização. Passei o salário, 2.000, mais NU filhos. Quanto é que tem NU filhos? Como não foi feito nada ainda, não foi atribuído nada aos filhos, é 0. 0 vezes qualquer coisa é 0. 0 mais um valor é o próprio valor. Então vai ficar o salário total como sendo salário. Aí eu boto os filhos. Botei os filhos, o que vai acontecer? Ele vai chamar de novo a rotina calcula salário total. Só que daí o salário já existe, 2.000. E agora, como tem o número de filhos, ele calcula e dá o salário total correto. Ok? Vamos fazer o teste. Eu quero saber
Qual é o salário total, então, do professor? System.out.println salário total é igual. Primeiro, vou pegar do objeto prof. Do objeto prof eu tenho get salário total que eu construí. Ok? Vou rodar. Olha lá. 2.080. Porque, claro, 2% vezes 2, 4%. 4% sobre 2.000. R$2.080 será o salário total. Ok? Então, terminamos o professor.